Pais abandonam filha na estação de trem como brincadeira e situação torna-se chocante. Era uma manhã radiante na pequena cidade de Monteluz, cercada por montanhas majestosas que se erguiam contra um céu azul intenso. Clara, uma adolescente de 16 anos, estava ali, na estação de trem, com um sorriso nervoso no rosto enquanto observava seus pais. Eles riam, achando que tudo era uma grande brincadeira. É só um teste de independência, filha. Nós vamos dar uma volta e já voltamos, disseram eles, com os olhos brilhando de diversão. Mas as rodas do trem começavam a girar e com cada movimento o coração de Clara batia mais rápido. Quando viu seus pais se afastando na plataforma, rindo e acenando, uma onda de pânico a envolveu. Solitária e vulnerável, ela olhou ao redor. A estação, que normalmente estaria cheia de vida, parecia um labirinto de sombras e incertezas. Os murmúrios de conversas e risadas ecoavam na fé e agora soavam distantes, como se cada pessoa ali faz parte de outra realidade. O sol brilhava lá fora, mas dentro dela a temperatura caía. Eles não vão voltar, vão? Pensou, uma sensação de abandono crescente apertando seu peito. Clara tentou manter a compostura, mas a angústia a consumia. Cada segundo se tornava uma eternidade. Pela primeira vez, ela se sentia completamente sozinha, perdida em um lugar que deveria ser seguro. Foi nesse momento que um grupo de jovens apareceu. Eles caminhavam com um brilho enigmático nos olhos, e Clara não pôde deixar de notar que havia algo de diferente neles. Aproximaram-se e se apresentaram com sorrisos largos, convidando-a para fazer parte de sua conversa. Havia uma energia estranha no ar, um misto de adulação e perigo que a deixou intrigada. Enquanto trocavam palavras e risadas, Clara sentiu que estava sendo puxada para um mundo que ela mal conhecia. Então, um deles começou a murmurar sobre os desaparecimentos na cidade. Crianças que, assim como ela, foram deixadas para trás. A atmosfera mudou instantaneamente. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O grupo falava de um culto que acreditava em rituais para assegurar a prosperidade da região. Seus rostos sérios se contrastavam com a vida tornada insípida do lugar. Ela queria acreditar que era apenas uma história, mas a citação dos desaparecimentos se fez réu com cada palavra. O nó na garganta dela apertou ainda mais ao perceber que talvez não fosse uma coincidência. O que realmente acontecia com aqueles que desapareciam? Seria ela próxima? Enquanto a tensão aumentava, Clara percebeu que precisava lutar, não apenas por sua própria sobrevivência, mas pela de outros jovens em perigo. Com o tempo se esgotando, a sensação de urgência se tornou insuportável. A verdade estava esperando para ser descoberta. E, na penumbra da estação de trem, sussurros sobre um porta-voz do culto começaram a flutuar. Uma sombra que movia-se silenciosamente, observando cada passo que ela dava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara hesitou. A ansiedade a consumia e tudo ao seu redor parecia estar em perfeita desordem. O grupo de jovens continuava a falar, mas suas palavras se distorciam em uma névoa de terror. Disfarçando seu medo, ela buscava uma maneira de sair daquela conversa estranha. Mas a sensação de estar presa a eles a impedia de se mover. As risadas inofensivas se transformaram em ecos distantes, ofuscadas pelas ameaças invisíveis que agora dançavam em sua mente. Então, um grito, um eco agudo cortou a estação, e todos os olhares se voltaram para a entrada. Clara virou a cabeça
e viu uma mulher gritando, a voz cheia de desespero. Meu filho! Ele desapareceu! Alguém, ajudem! O pânico tomou conta da cena. O que antes era apenas uma conversa sobre desaparecimentos, agora tomava forma. Um desagradável lembrete do que ela temia. Clara sentiu o coração disparar, e na mesma fração de segundo, ela percebeu que não estava sozinha em seu terror. Mas a reviravolta veio quando a mulher, quase alheia ao caos ao seu redor, voltou-se para Clara, sua expressão mudando de desespero para reconhecimento. Clara, você precisa ouvir, gritou, avançando com uma determinação feroz. Justamente naquele momento, uma luz de compreensão atravessou a mente da adolescente. Clara conhecia aquela mulher. Ela era uma ex-professora que sempre tinha cuidado dela. Naqueles dias de escola, sempre havia uma conexão silenciosa entre elas. Uma empatia que Clara nunca havia percebido completamente. A ex-professora se aproximou, os olhos ardendo com urgência. Eu sei o que estão fazendo na cidade. Eles têm uma agenda. Eles não apenas querem suas almas, Clara. Eles querem pessoas. Para os rituais. A angústia na voz dela penetrava profundamente em Clara, fazendo sua pele se arrepiar. O que você está dizendo? O que você sabe? Clara mal conseguiu formular as palavras, mas o momento estava repleto de gravidade, e a professora não hesitou em continuar. Seu pai, sua mãe, eles estão envolvidos. Não é um teste. Eles estão facilitando isso tudo. Olhe para eles, disse a mulher, apontando para seus pais, que observavam a cena com um semblante sombrio. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Cada palavra da professora se cravava em sua mente como facas afiadas. Como assim seus pais estavam envolvidos? Por que ninguém nunca tinha falado sobre isso? O nó na garganta dela agora era insuportável. O grupo de jovens olhou para ela com sorrisos que agora pareciam macabros. Ela está errada, Clara, um deles disse, tentando acalmá-la. Ninguém precisa ficar com medo. É apenas um mal-entendido. Mas Clara já não conseguia confiar. Uma onda de adrenalina a invadiu. Não vou ficar aqui para ser mais uma. Ela virou-se para sair, mas a professora a puxou para mais perto. Você precisa descobrir a verdade, Clara. Não desista. E assim, em meio à confusão, Clara se viu dividida. O que era real? O que mais poderia estar escondido? A certeza de que a situação ia muito além de uma simples brincadeira agora a consumia. Ao olhar para seus pais novamente, Clara se deu conta de que o mundo que ela conhecia estava desmoronando. Respirações rápidas e nervosas tomaram conta dela enquanto se perguntava: quem realmente era cada pessoa ao seu redor? Quem ela poderia confiar? Naquela fração de tempo, Clara tomou uma decisão. Havia muito mais em jogo do que apenas sua segurança. Algo sombrio e profundo se desenrolava nesta cidade, e ela precisava estar preparada. Neste mar de incertezas, a única coisa que ela sabia era que não poderia ficar parada. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. E em meio a essa tempestade de confusão, um pensamento chocante a atingiu. Talvez os verdadeiros monstros estavam mais perto do que ela havia imaginado. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A expressão da ex-professora, a urgência nas palavras dela, a forma como os rostos familiares de seus pais agora pareciam estranhos, amenizavam a fragilidade de sua sanidade. O pânico a dominou. O que estava acontecendo? E por que ninguém havia mencionado isso antes? O grupo de jovens observou cada movimento dela com olhares críticos. O sorriso de um deles se desfez, revelando uma expressão ansiosa. Você não entende, Clara. Não sabe o que realmente estão fazendo. A afirmação deles atingiu como um soco. Saia da cidade. Uma garota sussurrou desesperada. Eu não posso, pode ser tarde demais. A tensão na estação virou um clima elétrico. Todo o ambiente pulsava como se a própria cidade estivesse respirando peso nas sombras. A mulher ainda segurava os braços de Clara, como se fosse tudo o que a mantinha no chão. Você precisa sair agora. Não confie neles, implorou.
e Clara sentiu seu coração disparar. Escape era tudo o que ela desejava, mas uma força a mantinha ali, como se a realidade estivesse contra ela. Foi então que um estrondo ecoou na plataforma. Um trem passou com um rugido, mas não era apenas o som metálico nos trilhos, era algo mais profundo. Clara virou a cabeça e viu figuras emergindo da escuridão. Vestidos de preto, com rostos encobertos, eles avançaram e seu coração afundou. Uma brisa gelada pareceu atingir a cidade. Aquilo era um culto, e o que eles queriam? Clara, a verdade. A professora começou novamente, mas as palavras dela se perderam em um grito. Um chamado à ação. Clara viu puxar um menino que ela mal identificou entre a multidão. Um garoto com cabelos bagunçados e um olhar perdido. O coração de Clara doeu ao reconhecer o rosto. Era Lucas, um amigo de infância que não via. Há anos, as memórias dela com ele, tudo começou a voltar, mas havia algo diferente, algo sombrio. Por que você está aqui, Lucas? Clara gritou, mas ele não respondeu. Em vez disso, olhou para os encapuzados com olhos vazios. O grupo parecia determinado a capturá-lo. Instintivamente, Clara tomou uma decisão. Vamos! E ela correu puxando a professora e Lucas, mas o grupo de jovens já estava em movimento, móveis e determinados, como sombras. Quando se aproximaram da saída, uma figura emergiu do grupo de encapuzados. Era uma mulher que Clara nunca esperaria ver. Sua mãe. Ela se destacava no meio da escuridão, seu olhar fixo em Clara. O choque foi como uma descarga elétrica. Clara, volte! Gritou a mãe, e a ordem tinha um peso, como se a vida dela dependesse disso. Você tá com eles? Clara questionou, a voz tremendo. Era como ter uma faca cravada ao meio do coração. A confusão a envolvia. O mundo girava, e as outras vozes ao seu redor se tornaram um ruído distante. O que tinha acontecido com sua mãe? É para o seu bem, você não entende, a mãe disse, mas os olhos dela não refletiam amor, e sim algo mais profundo e obscuro. Clara mal tinha palavras. Olhando para os encapuzados, percebeu que o brilho em seus olhos não estava apenas na mala intenção. Havia amor, mas um amor distorcido, um amor que buscava controlá-la. O grupo estava mais perto. A situação começava a ficar desesperadora. Clara, precisamos correr. Eles vão pegar você! Berrou a professora, o desespero não carregando seu tom. E de repente, o mundo desabou. O murmurinho se transformou num grito surdo. E no caos, Clara olhou para Lucas mais uma vez, com um aperto no coração. A ligação deles não era mais inocente. O que mais ele escondia? Ele estava diferente. Ele estava com o grupo. E no fundo, ela soube que as coisas não eram o que pareciam. Clara se viu dividida entre a confiança e a traição. Diante de tudo o que descobriu, a única certeza que tinha era que queria sair. Mas para onde? O que estava atrás dela se assomava como uma tempestade, e com isso, um pensamento aterrorizante a atingiu. E se a verdade que ela procurava não fosse o que queria ouvir? O que poderia ser mais devastador do que o que já fugia do controle? E nessa confusão, quando tudo parecia desmoronar, Clara entendeu que talvez seus monstros estivessem mais próximos do que ela jamais imaginou. Clara se sentiu paralisada, o coração batendo forte no peito. Sua mãe estava ali a poucos metros com um olhar que misturava desespero e autoridade. Você está com eles? A voz de Clara saiu num fio, quase um sussurro. Tudo parecia surreal, como um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Mãe, não pode ser, ela chamou, sua voz tremendo. A mulher afastou-se do grupo encapuzado, forças desconhecidas parecendo puxá-la de volta. Clara, isso é muito maior do que nós. Eles estão vindo para você. Gritou a mãe, e suas palavras pareciam mais um aviso do que um pedido. Não,
Não estou com esses monstros, respondeu Clara, tentando ignorar o frio que a invadia. O grupo de jovens ao seu redor trocava olhares. A tensão crescia. Então, do nada, uma explosão de luz iluminou a estação. Clara piscou, atordoada. O brilho ofuscante fez com que todos hesitassem. E no instante seguinte, a porta da estação se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar. Érica, a melhor amiga de Clara. Ela estava lá, ofegante, com os cabelos desgrenhados e o olhar frenético. Clara, rápido, temos que fugir agora! Ela gritou. E o desespero na voz fez com que Clara sentisse um misto de alívio e confusão. Por que Érica estava ali? O que ela sabia? Mas antes que Clara pudesse responder, a mãe da garota avançou, os olhos brilhando no escuro. Érica, você também não, She quase suplicou. Mas a amiga estava decidida. Você não entende. Eles estão todos envolvidos, até mesmo você. Tem que sair, não é seguro aqui. Uma onda de vozes se elevou à estação, bagunçando a atmosfera de pânico. Clara sentia como se estivesse presa em um turbilhão de emoções. Então, de repente, alguém gritou: é um plano! O plano deles! No eco das palavras, o grupo encapuzado começou a se mover violentamente. Clara olhou para a mãe e depois para Érica, sentindo que o tempo estava se esgotando. Tudo parecia uma grande armadilha. Ela queria acreditar em cada uma delas, mas a dúvida pairava como uma sombra. Enquanto tentava juntar os pensamentos, a ex-professora lançou um olhar direto para Clara. Sai agora, Clara! Eles não são quem você pensa que são. As palavras dela cortaram o ar, e uma fração de segundo depois, tudo explodiu. Com um estrondo ensurdecedor, os encapuzados começaram a se dispersar. Clara viu a mãe se unir a eles, e uma parte dela queria gritar, mas algo a impediu. Uma energia desconhecida a cercava, e com isso, a percepção de que o que estava prestes a acontecer seria além de tudo o que conhecia. A estação tremeu. Clara hesitou, mas não havia mais tempo. Com um impulso desesperado, correu na direção de Érica. Uma explosão de luz e som a envolveu. Ao fundo, ela percebeu Lucas sendo puxado para um buraco negro, como se estivesse sendo tragado por uma força invisível. Ele passou por ela, olhos vazios, como se tudo estivesse se desfazendo. Clara! Ele gritou, e suas palavras passaram como um eco distante. E então tudo ficou em silêncio. Um silêncio profundo. Clara e Érica pararam, a confusão delas tomando conta. O que aconteceu? Perguntou, o pânico renascendo. Clara olhou rapidamente ao redor. Todos os rostos desapareceram, exceto o de sua mãe, que ainda parecia distante. Nesse momento, algo complexo e chocante aconteceu. Clara percebeu uma luz fria em seus próprios braços, e ao olhar para baixo, viu um amuleto que nunca tinha visto antes. Ele pulsava, irradiando uma energia estranha e terrível. Clara podia sentir seu poder. Uma conexão inegável com tudo o que estava acontecendo. Foi como se uma corrente moldasse sua realidade. Clara! Gritou Érica, puxando-a. Mas algo tinha mudado. A amiga se virou em busca de uma fuga, mas Clara permaneceu parada, segurando firme o amuleto. A ligação estava mais forte do que nunca, e sua intuição dizia que a verdade estava naquilo. A voz da mãe ecoou em sua cabeça. É por seu bem. Clara olhou uma última vez para a saída da estação. O que era real e o que havia se transformado em ilusão? O que mais estava escondido sob a superfície do que sempre conheceu? O labirinto se fechava ao seu redor, e no fundo uma certeza aterradora a atingiu. Os verdadeiros monstros não estavam apenas em volta dela, mas dentro dela mesma. Um arrepio a percorreu, e uma verdade dura se imiscuiu em seu ser. O que ela faria a seguir? A luz do amuleto brilhou mais forte, e suas mãos tremiam. O destino a esperava, mas uma escolha era necessária. Apenas uma escolha poderia desatar esse nó.
Clara sentiu o amuleto pulsar em suas mãos, uma energia fria irradiando de seu interior. A presença de Erika a acalmava, mas a urgência a envolvia como uma sombra densa. A mãe dela, ainda distante, parecia não querer soltar as correntes do culto do qual fazia parte. Os encapuzados avançavam, suas silhuetas dando a impressão de que a cidade em volta estava se fechando. A estação tremeu sob seus pés e Clara respirou fundo, lutando contra o pânico que ameaçava engoli-la. Você precisa decidir, Clara! Gritou Erika, puxando-a para mais perto. Se mover agora ou ficar presa para sempre. Clara olhou para o amuleto uma vez mais. O que ele significava? Por que o segurava? E a verdade que a professora havia mencionado. Era hora de agir, de romper as barreiras que a mantinham paralisada. Mas o chão sob elas começou a vibrar, e um rugido profundo ecoou pela estação, silenciando todos os gritos. Clara se virou. Seu coração parou, uma fissura se abriu no chão e uma luz intensa irrompeu como se o próprio espaço estivesse se rasgando. Um sopro gelado invadiu a estação, levando as sombras consigo. Voltando-se para a fissura, Clara viu algo surgir, uma silhueta longa e distorcida, como se estivesse se materializando a partir do próprio vazio. Não olhem! Gritou uma das jovens do grupo encapuzado, mas Clara já estava hipnotizada. A figura foi se formando na luz, e então ela reconheceu. Era Lucas, mas não era o Lucas que ela conhecia. Seu rosto estava grudado em uma expressão de desespero e dor, e seus olhos não tinham brilho. Era como se a essência dele tivesse sido sugada, deixando para trás um corpo sem alma. Lucas! Clara gritou, seu coração despedaçando-se. Fazia tanto tempo que não o via. O que aconteceu com você? Ele olhou para ela, mas não era um olhar que fazia sentido. Era vazio, persistente. Clara, fui escolhido. Suas palavras cortaram o ar. O pânico tomou conta de Clara. O olhar de Lucas era o de um homem perdido, alguém que já não era mais um amigo, mas uma marionete controlada pelos encapuzados. A mãe de Clara avançou novamente em direção a eles, a determinação estampada em seu rosto. Clara, isso é escolha do Lucas. Ele fez parte do plano. A voz dela soava tão distante e a angústia de Clara aumentou. Como ela podia dizer isso? Mas antes que qualquer um pudesse reclamar ou discutir, a fissura iniciou uma explosão. Clara, em um movimento instintivo, agarrou o amuleto ainda mais forte, sentindo um fluxo de poder. Uma onda de luz brotou e todos na estação foram ofuscados. As imagens começaram a se sobrepor e Clara viu não só Lucas, mas outras crianças. Cada uma com a mesma expressão vazia. Cada uma conhecendo um pequeno fragmento de dor e desespero. Eles eram as almas perdidas. Clara, não podemos ficar aqui, gritou Erika, puxando-a de volta. Mas o poder a chamava, uma voz sedutora, sussurrando verdades que não estavam prontas para serem confrontadas. Clara, você tem que entender, você está ligada a isso tudo, mais do que imagina. As vozes se misturavam enquanto as visões dançavam à sua frente, sombras dela mesma. Momentos que nunca vivera e segredos de sua própria mãe. Qualquer um que entrar na luz não poderá voltar. A voz de Lucas se estendeu, ecoando entre o caos. Você precisa decidir, Clara. Ir para longe ou ser a próxima. A realidade começava a se desintegrar ao dela. Cada segundo era um convite para seguir adiante ou recuar. E então um grito cortou o ar. Lucas, vá embora! Clara quase não o reconheceu como sendo sua própria voz. A resposta de Lucas foi um olhar cheio de dor. Mas algo no seu corpo se movia, como um mecanismo. E ele começou a se afastar dos encapuzados. Mas antes que a realidade pudesse voltar, a luz explodiu. As imagens de lágrimas, despedidas, amor e traição se entrelaçaram em sua mente. Enquanto o desastre se aproximava, Clara percebeu, aterrorizada, que sua ligação com as sombras era muito mais profunda do que pensava. O amuleto agora emanava calor. Um calor que a fazia tremer de medo e raiva. E então um evento chocante e devastador. Clara voltou os olhos para sua mãe, que agora estava ao lado de Lucas. O peso da verdade caiu como uma tempestade. Mãe,
Você também? Tudo que Clara havia acreditado estava em ruínas. A confiança se desfez, e a única coisa que restou foi uma brasa de desespero. O que você fez? A resposta da mãe ficou presa na garganta. Os encapuzados a envolviam. Clara segurou o amuleto mais forte, e a certeza de que tudo estava prestes a se transformar preenchia o ar. Ela não sabia para onde essa jornada levaria, mas a única certeza agora era que a verdade do que realmente estava em jogo era sombria, e a luz que ela havia visto poderia não ser luz alguma, mas sim a escuridão que sempre esteve ali. Clara olhou nos olhos da mãe confusa e aterrorizada. Tudo era um pesadelo, uma confusão que escapava de seu controle. Mas não havia mais tempo. A fissura na estação pulsava como um coração prestes a explodir. Mãe, você não está com eles, está? A voz de Clara tremia e um nó se formou em sua garganta. Clara, você não entende. Tudo o que estamos fazendo é para te proteger, gritou sua mãe. Mas suas palavras soavam vazias. Clara queria acreditar. Queria que a desesperada expressão dela a acalmasse. Mas o pânico dominava cada centímetro de sua mente. Proteção? Você está com eles. Vocês querem me pegar. Clara sentiu os olhos ardendo com as lágrimas que insistiam em correr. O grupo encapuzado estava mais perto, seus rostos ocultos, mas a energia dele se expandia, como se estivessem se preparando para alguma coisa. Os murmúrios cresciam, uma onda de inquietação. A figura de Lucas parecia deslizar pelo espaço, olhos vazios, corpo quase sem vida. Clara, eu estou preso. As palavras dele eram um eco distante, e o terror tomou conta dela. Então algo mudou. Como um raio, um brilho intenso irrompeu da fissura, iluminando a estação em uma luz dourada que parecia ter vida própria. Os encapuzados hesitaram, confusos. É hora! Gritou Érica, puxando Clara com todas as forças. A luz pareceu envolver as duas, e foi então que o mundo ao redor delas começou a girar. Clara sentiu um frio na espinha, enquanto tudo desmoronava. O escuro se aproximava. Mas antes que fosse tarde, uma explosão de gritos ecoou na estação. Um dos encapuzados avançou, e do capuz surgiu um rosto que Clara conhecia bem. Era sua tia, que ela não via há anos. Clara, a mulher gritou, carregando um olhar que misturava desespero e determinação. Você precisa vir comigo. Agora! Clara parou, confusa. Como isso era possível? Sua tia, no meio desse horror? Você está com eles também? Perguntou Clara, angustiada. O choque a paralisou. E mesmo a luz ao seu redor não conseguiu afastar a incerteza. O coração batia rápido. A desconfiança se transformava em indagações. Sim, mas não é o que você pensa. Eu consigo te ajudar. Eles não podem te ter. A voz dela era urgente e Clara se sentiu brevemente aliviada, mas logo as crianças perdidas dançavam em sua mente. O que era real? Ela começou a questionar tudo, cada responsabilidade, cada ligação. A fissura continuava a pulsar. E, quando Lucas começou a ser puxado novamente para a luz escura, a figura de sua mãe se virou. Agora completamente irreconhecível. Clara, por favor, não escute. Ela está mentindo. O desespero em sua voz cortou o ar, mas Clara já não sabia em quem confiar. Não, eles vão te fazer mal, Clara, gritou a tia, avançando, quando de repente a pressão se intensificou. O grupo encapuzado começou a desmoronar. Um a um gritavam e se espalhavam, revelando rostos conhecidos. Eram outras pessoas da cidade, vizinhos, amigos. Clara sentiu o calor da revelação caindo como frio sobre suas mãos suadas. Não era só sua mãe e sua tia. Eles estavam todos envolvidos. A verdade começou a se desenrolar em sua mente como um labirinto impossível de entender. O que mais estavam escondendo? Clara olhou para Érica. A amiga estava petrificada, incapaz de processar as revelações. E o que era mais chocante? Lucas estava ali, sendo atraído pela luz, como uma marionete maldita de um entendimento ainda mais profundo
do que uma simples captura. Clara! Gritou Lucas mais uma vez, e nesse momento tudo explodiu. Uma onda de energia se irrompeu da fissura, e o amuleto em suas mãos começou a aquecer, pulsando como se tivesse vida própria. Clara levantou o objeto, um chamado boalente fazia tudo girar, um eco do verdadeiro destino que todos compartilhavam. Então, no auge da confusão, uma revelação brutal cortou o ar. Você é a chave, Clara. Você nasceu para isso, para nos unir ou para nos destruir. Todo esse planejamento, tudo girava em torno de você. A voz da sua tia fez ecoar um grito avassalador que desmantelou sua sanidade. Escolha agora! No instante seguinte, o mundo se desfez ao seu redor, e Clara entendeu que não era apenas a vida dela em jogo, mas todo um destino entrelaçado, saturado de segredos, escolhas e sombrias repercussões. E a única certeza que teve: os verdadeiros monstros não estavam apenas à espreita no escuro, mas eram parte dela. Ela era chaves para a existência da escuridão, e com essa verdade devastadora a esmagar. A próxima ação poderia mudar tudo. Clara sentiu o peso da revelação na sala. A fissura pulsava e as vozes de Lucas e da sua mãe ecoavam em sua mente. Tudo parecia um pesadelo que não acabava. E no meio desse caos, uma verdade terrível a atingiu como um tsunami. Você é a chave, Clara. Aquelas palavras dela reverberavam como um tambor, insistindo em sua mente. A luz da fissura se intensificou. Clara olhou para Érica, que também estava paralisada, capturada pela mesma angústia que a envolvia. Um nó se formava na garganta da amiga, e Clara pôde ver que elas estavam no mesmo barco sozinhas. A única coisa que restava era tentar escapar daquela realidade esquisita. A figura da sua mãe agora parecia determinada. Mais um passo em direção ao grupo encapuzado. Clara, vem aqui, é sua única chance. A urgência na voz dela parecia genuína, mas Clara hesitou. Algo não parecia certo. Cada palavra absorvia um pedaço dela, e Lucas, girando em um pêndulo invisível, fazia com que a certeza que tinha se esvaísse. E então, um grito estrondoso a fez saltar. Clara, pega o amuleto, agora! Era a voz da professora, cortando o ar como uma faca afiada. Num pulso, Clara ergueu o objeto, e algo excepcional aconteceu. A luz do amuleto surgiu com uma força que iluminou a estação toda. Tudo que estava à sua volta ficou obscuro. As sombras recuaram, e as expressões dos encapuzados mudaram de surpresa para terror. A fissura começou a se contorcer. E a silhueta de Lucas desapareceu, tagada pela luz. Sua mãe gritou, mas sua voz soava distante, como se suas palavras fossem meros ecos. Clara mal percebeu, mas a luz a envolveu, e ela sentiu seu corpo levitar. Era uma sensação de liberdade e pânico ao mesmo tempo. Você não pode ir, Clara. A voz da mãe se fortaleceu, mas agora não tinha significado. E foi então que tudo mudou. Uma explosão. A fissura se partiu em 1000 pedaços, e um vendaval de energia a envolveu. Clara se viu jogada para trás, a estação desaparecendo em uma confusão de cores. E enquanto caía, uma imagem se formou diante de seus olhos. Uma visão de sua mãe em uma noite escura, envolvendo-se em um ritual, entoando palavras que Clara nunca escutou, mas que sentiria se tornarem parte dela. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara estava de volta à estação, mas tudo estava diferente. A presença dos encapuzados havia desaparecido, mas a mulher que estava diante dela, a mãe, não era a mesma. Seus olhos, antes cheios de medo e amor, agora tinham uma frieza inominável. Você não deveria estar aqui, Clara. E sua voz era uma raspagem de vidro. Você, o que aconteceu? O choque a fez ficar paralisada. Não fazia mais sentido. Lucas havia desaparecido e a verdade estava muito mais oculta do que imaginava. Os outros estavam com ela, mas a sensação de que tudo tinha mudado era palpável. Você precisa entender, Clara.
eu sou a razão de tudo isso. Você sempre foi a chave. A figura diante dela se iluminou por um momento e foram vislumbres de algo que Clara não poderia processar. A mãe, agora à sombra de uma sua versão, estava envolta em mistérios. Como assim? Clara sentiu um frio na espinha e o labirinto de sua mente estava se fechando. Você me usou? É isso? A mãe sorriu, mas era um sorriso frio, um sorriso que não chegava aos olhos. Não é só isso. Eu e você fomos criadas para isso. Sou eu quem mantém a cidade viva. Os ecos da cidade zumbiam ao redor, e Clara começou a perceber que os desaparecimentos significavam muito mais. Eram sacrifícios, eram rituais, eram crianças. Elas eram parte de algo maior, algo que Clara não queria entender. Um choque percorreu seu corpo. Você não pode fazer isso. Eu não farei parte disso. Sua voz vibrava com um misto de raiva e desespero. E então, num instante, tudo ficou em silêncio. Clara olhou para sua mãe. E uma nova verdade se desenhou sobre o que tudo isso significava. Aquela mulher que havia confiado, a mulher que lhe deu amor e proteção, era uma prisioneira da escuridão que ela mesma criara. O amuleto começou a pulsar em sua mão, e uma luz começou a se formar novamente. Mas Clara tinha que escolher um caminho. E no fundo, a maior interpretação de tudo isso já estava se formando. Você é a verdadeira chave, Clara. E com o amuleto bradando, Clara percebeu que a única saída poderia ser despedaçar tudo o que conhecia. Enquanto a luz estourava em sua mão, a única certeza que restava era que uma nova batalha estava prestes a começar, algo que mudaria tudo novamente. Clara sentiu o amuleto pulsar em sua mão, quase como um coração batendo acelerado, enquanto a estação ao seu redor começava a se curvar sob a luz intensa. A expressão da sua mãe, carregada de uma determinação estranha, a deixava inquieta. O que exatamente estava acontecendo? Você é a chave, Clara. As palavras da mãe ecoavam como relâmpagos em sua mente, mas Clara sabia que cada decisão agora poderia mudar tudo. Não posso acreditar no que você está dizendo, pensou, a mente turva de confusão. Era uma batalha interna. O grupo encapuzado havia desaparecido, mas a sombra de sua mãe parecia se intensificar. Clara, isso é a única chance de você salvar a nossa cidade, ela disse com urgência. Mas as sombras da dúvida assombravam Clara. Por que sua mãe nunca disse a verdade antes? De repente, uma onda de dor atravessou o ambiente. Clara estava prestes a perguntar se sua mãe realmente queria protegê-la quando algo a fez parar. Um grito estridente cortou o ar, fazendo com que a luz do amuleto falhasse por um instante. Clara virou a cabeça e viu uma jovem, uma conhecida da escola, desabar no chão. O rosto dela estava pálido e as lágrimas escorriam, enquanto ela sussurrava algo indistinto. Eles estão vindo por você. A adrenalina encheu Clara. E um instinto primal a fez correr em direção à garota. O que aconteceu? O que você sabe? E enquanto falava, a realidade começou a se desdobrar à sua volta. As vozes de outras crianças ecoaram na sua mente, entrelaçadas em cordas de pânico e desespero. Tudo ficou mais confuso, como se um feitiço estivesse sendo lançado sobre todas as memórias que seus sentimentos guardavam. Então, em um movimento brutal, a luz do amuleto começou a brilhar intensamente, quase como se estivesse respondendo ao desespero coletivo. Clara soltou um grito, buscando apoio, mas a resposta não veio de onde ela esperava. A sensação era como um grito mudo, um espelho de horror e dor. O amuleto pulsou e uma onda de energia se espalhou pelo ambiente, iluminando a estação e revelando a verdade alimentada em silêncio. Os rostos das crianças desaparecidas apareceram na luz carregada, e sua mãe se encolheu como se estivesse sendo ferida. Clara, não! Ela pareceu recuar, os olhos arregalados. Foi então que Clara entendeu. Você sabia. Você fez parte disso.
O nó na sua garganta se tornou um grito sufocado. A luz do amuleto começou a escurecer, revelando o horror que estava oculto sob a superfície. A jovem no chão, ainda em pânico, olhou para Clara com os olhos arregalados e sussurrou: Ele se foi, está perdido. Clara se virou tentando entender, a mente em um turbilhão. E então a verdade se desdobrou de uma maneira que a deixou paralisada. O grupo encapuzado, a fissura, todos os desaparecimentos, tudo isso fazia parte de um plano maior e não era um plano que Clara poderia aceitar. Antes que pudesse processar tudo, Ekoa quebrou o silêncio como um trovão. Um dos encapuzados, agora revelado, estava mais próximo do que nunca. Clara, você não pode sair. Você pertence a nós. A voz, que antes parecia distante, agora estava colada a ela. O terror tomou conta das pessoas ao redor. Um sentimento de impotência. Clara sentiu suas pernas falharem. Mas então, em um último esforço, agarrou o amuleto e gritou. Uma luz brilhante e intensa irrompeu, iluminando os rostos ao seu redor. E nesse instante viu mais do que apenas rostos familiares. Ela viu uma figura em meio à confusão. Era Lucas. Mas havia algo estranho. Com ele, algo que a fez trancar a respiração. O olhar dele não era mais de desespero, mas de um profundo entendimento. Clara, você é a chave, mas não só de nós. Você é a chave de algo maior, mais sombrio. As palavras dele reverberaram como uma sentença, e o chão sob os pés dela torna-se instável. A verdade de Lucas a atingiu como um raio, e uma onda de pânico subiu pelo seu corpo. Com as emoções fervilhando e a dor de todos ao seu redor, a luz do amuleto iluminou o que estava oculto. Você está com eles? A incredulidade a consumiu. Lucas balançou a cabeça. Não sou mais. Eu fui escolhido, mas você ainda pode mudar isso. Não pode confiar neles. E a partir desse momento, tudo o que Clara acreditava desmoronou. As vozes ao redor pareciam se misturar em um grito coletivo de dor e confusão. Era uma escolha entre permanecer com a sua mãe ou ouvir Lucas. Abrace seu destino, Clara. A luz do amuleto estava escurecendo novamente e a pressão do ambiente aumentava. Ela precisava decidir enquanto a pressão aumentava e a tensão fazia seu coração martelar no peito. O que escolheria? E o que isso custaria? Clara sentiu o amuleto pulsar em sua mão, quase como um coração batendo acelerado, enquanto a estação ao seu redor começava a se curvar sob a luz intensa. A expressão da sua mãe, carregada de uma determinação estranha, a deixava inquieta. O que, exatamente, estava acontecendo? Você é a chave, Clara. As palavras da mãe ecoavam como relâmpagos em sua mente. Mas Clara sabia que cada decisão agora poderia mudar tudo. Não posso acreditar no que você está dizendo. Gritou, a mente turva de confusão. Era uma batalha interna. O grupo encapuzado havia desaparecido, mas a sombra de sua mãe parecia se intensificar. Clara, isso é a única chance de você salvar a nossa cidade. Ela disse com urgência. Mas as sombras da dúvida assombravam Clara. Por que sua mãe nunca disse a verdade antes? De repente, uma onda de dor atravessou o ambiente. Clara estava prestes a perguntar se sua mãe realmente queria protegê-la, quando algo a fez parar. Um grito estridente cortou o ar, fazendo com que a luz do amuleto falhasse por um instante. Clara virou a cabeça e viu uma jovem, uma conhecida da escola, desabar no chão. O rosto dela estava pálido e as lágrimas escorriam enquanto ela sussurrava algo indistinto. Eles estão vindo. Por você. O medo apertou o peito de Clara e o instinto primal a fez correr em direção à garota. O que aconteceu? O que você sabe? E enquanto falava, a realidade começou a se desdobrar à sua volta. As vozes de outras crianças ecoaram na sua mente, entrelaçadas em cordas de pânico e desespero. Tudo ficou mais confuso, como se um feitiço estivesse sendo lançado sobre todas as memórias que seus sentimentos guardavam.
Então, em um movimento brutal, a luz do amuleto começou a brilhar intensamente, quase como se estivesse respondendo ao desespero coletivo. Clara soltou um grito, buscando apoio, mas a resposta não veio de onde ela esperava. A sensação era como um grito mudo, um espelho de horror e dor. O amuleto pulsou e uma onda de energia se espalhou pelo ambiente, iluminando a estação e revelando a verdade alimentada em silêncio. Os rostos das crianças desaparecidas apareceram na luz carregada, e sua mãe se encolheu como se estivesse sendo ferida. Clara, não! Ela pareceu recuar, os olhos arregalados. Foi então que Clara entendeu. Você sabia? Você fez parte disso. O nó em sua garganta se tornou um grito sufocado. A luz do amuleto começou a escurecer, revelando o horror que estava oculto sob a superfície. A jovem no chão, ainda em pânico, olhou para Clara com os olhos arregalados e sussurrou. Ele se foi, está perdido. Clara se virou tentando entender, a mente em um turbilhão, e então a verdade se desdobrou de uma maneira que a deixou paralisada. O grupo encapuzado, a fissura, todos os desaparecimentos. Tudo isso fazia parte de um plano maior, e não era um plano que Clara poderia aceitar. Antes que pudesse processar tudo, um eco quebrou o silêncio como um trovão. Um dos encapuzados, agora revelado, estava mais próximo do que nunca. Clara, você não pode sair. Você pertence a nós. A voz, que antes parecia distante, agora estava colada a ela. O terror tomou conta das pessoas ao redor. Um sentimento de impotência. Clara sentiu suas pernas falharem. Mas então, em um último esforço, agarrou o amuleto e gritou. Uma luz brilhante e intensa irrompeu, iluminando os rostos ao seu redor. E nesse instante, viu mais do que apenas rostos familiares. Ela viu uma figura em meio à confusão. Era Lucas. Mas havia algo estranho com ele. Algo que a fez trancar a respiração. O olhar dele não era mais de desespero, mas de um profundo entendimento. Clara, você é a chave, mas não só de nós. Você é a chave de algo maior, mais sombrio. As palavras dele reverberaram como uma sentença, e o chão sob os pés dela tornou-se instável. A verdade de Lucas a atingiu como um raio, e uma onda de pânico subiu pelo seu corpo. Com as emoções fervilhando e a dor de todos ao seu redor, a luz do amuleto iluminou o que estava oculto. Você está com eles? A incredulidade a consumiu. Lucas balançou a cabeça. Não sou mais. Eu fui escolhido. Mas você ainda pode mudar isso. Não pode confiar neles. E a partir desse momento, tudo o que Clara acreditava desmoronou. As vozes ao redor pareciam se misturar em um grito coletivo de dor e confusão. Era uma escolha entre permanecer com a sua mãe ou ouvir Lucas. Abrace seu destino, Clara. A luz do amuleto estava escurecendo novamente, e a pressão do ambiente aumentava. Ela precisava decidir peito. Mas, de repente, tudo mudou. A estação tremeu. A fissura no chão se abriu em uma explosão de luz e sombra. Clara experimentou uma sensação estranha de vórtice. E em meio ao caos, algo se ergueu da escuridão. Uma figura gigantesca. Uma criatura envolta em fumaça e sombras. Suas formas se contorciam. E ela era mais aterradora do que qualquer um dos encapuzados. Você não escapará de mim, Clara. A voz ressoou como em trovão. Olhos vermelhos brilharam no escuro. Clara congelou. O quê? O que é isso? Seu coração disparou. Eu sou o que você teme. O que a sua família sempre quis esconder. A criatura se aproximava, e cada passo fazia a terra tremer sob os pés dela. E o que a deixou paralisada foi ouvir uma risada familiar. Mãe? Clara sentiu o mundo desmoronar. A criatura sorriu. Sim, Clara, você me conhece bem. Agora você entende. A verdade a atingiu como um soco no estômago. A sua mãe não era quem ela pensava. A sombra que a cercava, aqueles desaparecimentos, tudo havia sido parte de algo muito mais profundo que ela imaginava. Uma reviravolta que não apenas desvendava os segredos de sua mãe,
mas tornava Clara um alvo ainda maior. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar, e naquele momento Clara soube que a batalha pela sua alma mal tinha começado. Clara encarou a criatura formada das sombras, a aparência de sua mãe distorcida pelo medo e pela escuridão. A tensão que envolvia a estação era palpável e o amuleto pulsava, insistindo para que ela tomasse uma atitude. "Você não me controla!" gritou Clara, a voz ecoando na imensidão do medo que a cercava. A criatura riu um riso que reverberava na alma. "Você realmente acha que tem poder aqui? Sempre esteve presa a mim." O ar ficou pesado e as lembranças de todos aqueles que desapareceram agora dançavam diante de seus olhos. Lucas, as outras crianças. Clara sentiu um aperto no peito. Era hora de mudar o jogo. Com o impulso, ela levantou o amuleto. A luz reacendeu, ofuscante e pura, encontrando a escuridão. "Não posso deixar você continuar assim!" gritou, e a claridade cresceu, envolvendo tudo à sua volta. Os rostos daquelas almas perdidas começaram a aparecer ao redor de Clara, e a força daquele amor a fez tremular. "Não! Não!" A criatura rugiu, mas a luz a envolvia, esmagando suas sombras. As palavras da mãe ecoaram, perdendo-se em gritos de desespero cada vez mais distantes. "Clara, não!" Era como um eco de advertência, mas Clara não hesitou. Com cada partícula de sua força, ela invocou um novo caminho. A luz irrompeu e em um instante a escuridão foi dissolvida. Clara sentiu uma onda de alívio ao ver a criatura se desvanecer, os rostos das almas libertas sorrindo como estrelas que renasciam. E entre eles, viu Lucas e outras crianças sorrindo, livres. Sua mãe, por outro lado, permaneceu em um canto, uma sombra frágil que ainda lutava contra a dor de sua própria criação. "Clara, eu não sabia!" A voz da mãe se quebrou. Clara olhou para ela, confusa, mas determinada. "Essa não sou eu, e você não é isso." A palavra "não" ecoou entre elas como um murmurinho. A ligação que tiveram agora parecia um fio prestes a se romper. Com um último olhar, Clara se dirigiu ao grupo. "Vamos, temos que ajudar outros. Não podemos deixar que isso aconteça novamente." E assim, mãos se entrelaçaram. Juntos, eles deixaram a estação, seguindo para um novo começo. O sol brilhava lá fora, e pela primeira vez, a cidade parecia cheia de promessas. À medida que saíam, Clara deu um último olhar para a estação, sabendo que o que acontecera ali nunca seria esquecido. O horror havia sido revelado, mas agora havia espaço para a cura. O futuro, embora incerto, estava nas suas mãos. "Clara!" Uma voz familiar a fez parar. Lucas se aproximou. "Você foi incrível! Você salvou a todos nós!" Ele sorriu e uma corrente de esperança fluiu entre eles. Não era o fim, mas um novo começo. E enquanto o sol brilhava, Clara sentiu um calor dentro de si, uma certeza de que a luz venceria. Mas e sua mãe? O que aconteceria com ela agora? Clara olhou para trás, vendo a figura dela desaparecer na escuridão. "Mãe!" sussurrou. A dúvida permaneceu, um eco de guerrilhas internas. A batalha estava longe de terminar. E assim, a jornada de Clara e os amigos começava. A cidade tinha muitos segredos e eles precisariam descobrir como manter a luz acesa. O caminho seria difícil, mas juntos buscariam respostas e talvez a chance de um novo lar. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte dessa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Seu apoio é vital para continuarmos juntos nessa jornada extraordinária.